Se quiser de ti tá gostar, moça, dança só vai devagar. Senão não consigo me comportar. Olha, moça, é melhor parar. Então acaba só de me matar. Juro mesmo, Ó, estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Agora é só tu entrar aí no meu perfil no Instagram que eu vou te chamar aqui para conversa. Já estás entrando, já estás em vídeo. Pelo celular. Aí tu entra aqui na minha conta que eu te... Entrar aí no meu perfil no Instagram que eu vou te chamar aqui para conversa. E aí, pessoal... Aí tu entra aqui na minha conta que eu te... Aí... Agora, vamos ver aqui. Ao vivo, nos 2 lugares. Deixa eu baixar o volume aqui para o celular. Tá ótimo. Muito bem. Olá, galera do Instagram. Olá, galera do Facebook. Nós estamos aqui, ao mesmo tempo, em 2 plataformas. Talvez dê um pouquinho de eco. Vamos ver aí como fica a questão da técnica. Numa live muito especial, queria pedir para todo mundo aí curtir, todo mundo compartilhar, quem está no Facebook, quem está aqui no Instagram, deixar um likezinho, nos acenar aqui, porque nós estamos recebendo hoje o Miguel de Barros, né, que é foi considerado em 2018 a maior personalidade da África Ocidental, né? E ele hoje veio aqui conversar um pouquinho conosco, um pouquinho sobre o coronavírus, um pouco sobre os aspectos sociais também que envolvem essa pandemia, né? O Miguel de Barros ele é pós-graduado em Sociologia e Planejamento em Portugal, né? Pesquisador associado do Centro de Estudos Africanos e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa, o INEP, de Guiné-Bissau, né? Que é o seu país de origem, e também é membro do Conselho de Desenvolvimento em Pesquisa em Ciências Sociais em África. Boa noite, Miguel. Olá, Laura, boa noite. É um prazer te receber aqui, né? Acho que essa era uma live bastante, como se diz, esperada pelo público. A gente tem feito aqui um exercício na minha página do Facebook, especialmente de fazer um giro pela América Latina, pela África, né? De tentar compreender um pouco na nossa região, nos países vizinhos e no nosso continente irmão, um pouco dos aspectos que se assemelham, né, no enfrentamento ao coronavírus e as características semelhantes e o que ele expressa dos conflitos sociais existentes, né? Então, é um prazer poder te receber aqui. Vou passar para tu também poder te apresentar um pouco, falar aqui nessa nossa abertura. Muito boa noite, agradeço a atenção durante esse período que nós fomos falando para acertar o live de hoje, mas também agradecer imenso a todas as pessoas que durante a semana mandaram comentários e publicaram essa conversa, que acredito ser um momento bastante importante nas nossas relações transatlânticas. Vocês que estão do outro lado do Atlântico, nós que estamos deste lado, daquilo que são não só as experiências difíceis do enfrentamento desta pandemia, mas ao mesmo tempo que tipo de aprendizado, que tipo de desafios também, e a partir dessas vivências, experiências, podemos intercambiar entre a África, a América do Sul, aquilo que são os elementos que nos dão mais capacidade para sermos antifrágeis. Muito bem, muito bem. Miguel, hoje, como tu, como sociólogo, como um ativista, compreende assim os impactos, né, do Covid-19 na África Ocidental hoje? Bom, antes de passar, a gente fez aqui algumas lives já com alguns países, né? Nós recebemos aqui recebemos Guiné-Bissau, né? Recebemos aqui
Deixa eu lembrar aqui quais outros países nós recebemos. Nós vamos ter sexta-feira com Moçambique, né? Uma live. Deixa eu pensar agora aqui. Bom, são alguns países dos quais, do continente africano, dos quais nós já conversamos, né? Uhum. Não sei, ainda consegue me ver? Sim, estou te vendo. Está um pouco, mas eu estou te vendo bem. E aqui no Instagram tá ótimo. Ok, é que o pessoal do Instagram está a informar que tem algum eco. Eco, então, gente, vai ter algum, por quê? Porque nós estamos no Facebook e no Instagram. Então, é uma experiência que a gente está vendo. Acho que no Facebook eu acho que está sem eco, mas talvez no Instagram tenha algum. Eu vou fechar o meu microfone enquanto o Miguel estiver falando para diminuir o eco. Ok. Eu tentei colocar o microfone e fone aqui no Instagram, assim, pelo menos para reduzir o eco. Não sei se agora está bom. Pode falar. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que quando vamos analisar a África Ocidental, estamos a falar de um conjunto de países que partilham fronteiras geográficas, mas também são um conjunto de países que têm a mesma moeda, o franco CFA, na sua maioria, e tem uma zona livre de comércio, de circulação de bens, capitais e serviços, né? Mas também tem um exército, tem uma força militar forte e que permite com que todos os conflitos políticos, sociais e econômicos sejam redimidos por essa estrutura supranacional. E aí, as estruturas que nós encontramos, temos o Conselho de Chefes de Estados, temos a União Econômica Monetária, temos o Banco Central, temos alguns bancos, né, que permitem ter alguma capacidade de orientação da vida dos povos nesses territórios. Só para dizer que a África Ocidental é a terceira zona mais importante do ponto de vista populacional do continente africano, dos 4 blocos, mas do ponto de vista econômico é a segunda zona mais importante, depois da África Austral. Só para dizer que neste momento 64%, por exemplo, da exportação na matéria-prima vem da África Ocidental. A segunda maior potência econômica da África, a Nigéria, vem da África Ocidental. Mas também, quando vamos falar dos principais recursos que a África exporta, como, por exemplo, petróleo, madeira, cacau, ouro, castanha de caju e algodão, a África Ocidental contribui com cerca de 60% a 62% da reserva bruta desses recursos. E também na África Ocidental está um país muito especial, que é a Guiné-Conakry, que tem as reservas mais importantes do coltan, que é aquele elemento natural que serve para fazer os telemóveis. Ou seja, se retirarmos a Guiné-Conakry do mapa, nós vamos ficar sem essa possibilidade agora de comunicação que nós temos, porque é quem detém a matéria-prima que permite ter essa tecnologia. Mas também, se tomarmos países como Nigéria e Guiné-Bissau, nós vamos encontrar a maior densidade contínua do mangue da África, e a segunda mais importante do mundo, e que permite a maior concentração da biodiversidade. Só para dizer que, juntando Mauritânia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, nós encontramos aquela que é a maior reserva pesqueira da África, ou seja, onde encontramos não só espécies, mas uma confluência de correntes de água frias, de Canárias e quentes de Benguela, que permitem a manutenção do ecossistema nesse espaço natural. E todo esse ecossistema permite também, de algum modo, concentrar uma densidade pluviométrica da chuva que acontece durante 7 meses ao ano. Então, essa região é uma região muito importante da concentração da biodiversidade, de formas de vida, ainda de grupos étnicos que salvaguardam uma determinada forma de vida indígena e que permite ter uma relação muito próxima entre o homem e a natureza,
e, ao mesmo tempo, sobre modos de vida que permite também ganhar formas de consumo bastante espiritualizada e que dá uma certa potência do consumo natural daquilo que são os produtos locais, atendendo a toda uma forma de ritual, de prática, de produção, de consumo que estão associados. E também é a zona mais jovem da África Ocidental. A média de idades na África varia, sobretudo mais de 60% da população tem 18 anos, mas é na África Ocidental onde encontramos a população mais jovem da África. Então, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de um conjunto de países que não só é extremamente importante para a manutenção de formas de vida e do ecossistema, de formas de sustento e também de termos um ambiente saudável, mas estamos a falar de um país que produz uma grande economia, que tem uma grande importância do ponto de vista do lugar da África, não só em termos de reserva de recursos naturais, mas também da potência econômica e humana. Então, quando o Covid chega, por exemplo, à África, tem primeiros contactos nos dois extremos, no norte, no Egito, e no sul, na África do Sul, que são os dois países que fazem parte do grupo do top 5 dos países mais economicamente avançados. Então, mas depois, quando chega à África Ocidental, tem incidência, sobretudo, na potência da África Ocidental, que é a Nigéria, e depois avança para o Senegal, depois para a Costa do Marfim. Por quê? Porque são países que têm o maior fluxo de importação e de exportação dos recursos, têm a maior mobilidade. Senegal, Dakar é o maior hub aéreo da África Ocidental, tem quase uma cobertura de voos quase para aquilo que acontece, por exemplo, com Nova York. Então, é um elemento extremamente importante de mobilidade do próprio vírus. Mas, ao mesmo tempo, também, quando olhamos para esse conjunto de países, estamos a falar da segunda zona mais importante do turismo em África. Quando olhamos para a Gâmbia, quando olhamos, por exemplo, para Cabo Verde, por exemplo, Cabo Verde, Gâmbia, o turismo contribui com cerca de metade do seu orçamento geral do Estado. Então, é um elemento estruturante da sua própria economia. Então, o coronavírus entra por África, sobretudo a África Ocidental, através da via dos negócios, da exportação, da importação, mas também por via do próprio turismo. Os primeiros casos que foram identificados, tanto em Cabo Verde, em Gâmbia ou no Serra Leoa, foram, sobretudo, casos de importação do vírus através de ativos turísticos. E isso acabou por ficar ainda a ter alguma tensão, porque na altura que o vírus estava mais complicado em termos da sua gestão na Europa, houve uma vaga de fuga de turistas europeus, sobretudo da terceira idade, para procurar esses países. No caso de Cabo Verde, o primeiro caso de morte na ilha de Boa Vista foi sobretudo de um turista britânico, acima de 65 anos, que tinha entrado ao país depois já de ser declarado a pandemia no Reino Unido. Portanto, a dinâmica da transação econômica e da geração de renda é o elemento fundamental que faz com que hoje a África Ocidental, para além dessa potência natural, econômica e humana que tem, mas também gera uma dependência muito grande. Permita-me só dar três exemplos. O primeiro exemplo é o nível da exportação. Quando olhamos para a exportação dos 5 principais produtos, cacau, ouro, petróleo, castanha, caju e algodão, 64% dessa exportação vai para o mercado europeu e asiático, sendo que 44% vai para a Ásia, para a Europa, e 20,5% vai para a Ásia. Até aqui ainda nós podemos não perceber, porque podemos falar que são matérias-primas, mas quando trazemos, por exemplo, esses elementos para olhar, no caso do turismo, ou então da questão, por exemplo, da mobilidade migrante, aí é que olhamos os elementos mais interessantes. Por exemplo,
A mobilidade turística e a mobilidade migrante da diáspora da África Ocidental, neste momento, acaba por ter um dos elementos mais dinâmicos, pensando que, ou estimando que, só a mobilidade entre a zona da África Ocidental com a Europa está numa escala de acima de 70%. E isso tem uma correlação muito direta também com o próprio envio de remessa dos migrantes. Para os países que dependem, sobretudo, das remessas dos migrantes, como, por exemplo, o Senegal, que tem 10% do seu PIB é remessa de imigrante, ou Togo, que tem 7%, ou Mali, que tem 5%, podemos encontrar no total 66% das remessas dos imigrantes vêm, sobretudo, da Europa, sendo que 24% da Itália e 23,9% de França, que são os dois principais grandes epicentros da pandemia ao nível da Europa. Então, é perfeitamente certo que há uma correlação direta na importação da pandemia, na relação da mobilidade humana da Europa para a África, mas também na mobilidade dos recursos que são importados, sobretudo da China, que neste momento é o principal parceiro da África Ocidental em termos de investimento. Muito bem. Tá dando eco aí, pessoal? Tá. Vou pedir para o seguinte, Miguel, se tu puder baixar o volume do teu computador e ficar ouvindo só pelo celular, eu acho que a gente ajusta. Foi assim que eu ajustei aqui. Isso, que daí não duplica a voz. Ótimo. Então, pessoal, quem está chegando agora, nós estamos aqui mais uma vez, vou falar porque entrou muita gente desde a hora que a gente começou a apresentar novamente. Nós estamos aqui com o sociólogo Miguel de Barros, 39 anos, né? É de Guiné-Bissau, foi considerado a personalidade mais influente da África Ocidental em 2018 pela Confederação da Juventude da África Ocidental, né? E estávamos aqui agora conversando um pouco sobre os impactos, digamos assim, do Covid na África Ocidental. Ele estava aqui nos trazendo aqui alguns elementos, inclusive, de como a mobilidade, agora por último, como a mobilidade dos aspectos econômicos influenciaram na mobilidade do vírus, né? Pelas relações, especialmente com os países que são epicentro hoje, né? Do vírus na Europa, né? Miguel, uma questão que para nós aqui, não só para nós, no mundo, tem sido uma disputa, né, em relação ao Covid, é como nós vamos lidar com a relação econômica versus a saúde. Em várias regiões, a gente vê esse falso conflito, digamos assim, se estabelecendo nos debates, especialmente por uma pressão do empresariado, né? Mas também porque, de fato, regiões que necessitam ter uma política de isolamento mais restritiva acabam apresentando impactos econômicos significativos, já nesse curto período que nós temos da pandemia, apesar de curto, porém intenso, né? Como que tu tem percebido na região essas questões, assim? Aqui no Brasil, para poder fazer um paralelo, tem muita gente nos acompanhando aí do outro lado do oceano também, aqui, especialmente pelo Instagram. Aqui no Brasil, hoje, nós estamos nesse conflito bastante intenso, né? O nosso presidente da República ele faz uma disputa muito firme, questionando a dimensão do vírus, a sua letalidade, né? Aprofundando, digamos assim, uma confrontação entre os aspectos do sistema de saúde versus da política econômica, e há vários estados já flexibilizando as políticas de isolamento, né, para que nós possamos ter uma espécie de abertura gradual, né, da política de isolamento. No meu estado, eu sou do sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, no meu estado, né, hoje nós temos aí cerca de 60% da população do estado em distanciamento social, né? Mas o nosso governador, na última semana, já iniciou algumas ações de abertura do comércio. Falando aqui nas lives que nós fizemos com outros países da América Latina, tirando Cuba, Nicarágua, né, nós vemos nos outros países situações, e a Colômbia, que estava com uma medida bem mais severa, inclusive, que a do Brasil, de restrição. Os demais, a gente vê que tiveram
esse mesmo conflito interno, né? Porém, no Equador, eles já colheram uma situação muito triste desse conflito, né? Porque o número de mortos, né, aumentou vertiginosamente. Como que esses conflitos estão se dando na tua percepção na região de vocês? Bom, neste momento em África, nós somos a terceira região mais afetada, né? A primeira é a África do Norte, sobretudo com destaque do Egito, Tunísia e Argélia. Depois é a África Austral, onde a África do Sul lidera, e é o país que tem o maior número de mortes em África. Depois é a África Ocidental, onde, sobretudo, países como a Costa do Marfim, o Ghana tem taxas altas de infecção, mas a questão que acaba por, pelo menos, ser o elemento essencial aqui do debate sobre a questão de economia e de saúde, para mim é uma falsa questão. Eu sou da linha humanista, então acredito que não pode haver nenhum valor econômico se não haver vida. Portanto, a vida é um bem, é um dom que é o dom prioritário, primário, que é vida que deve servir-se da economia, não a economia servir-se da vida. Quando nós conseguimos, pelo menos, desmontar esse pensamento, a coisa até é muito mais fácil de ser explicada. Em primeiro lugar, para dizer que o que está neste momento em jogo é claramente o esvaziamento e o falhanço do modelo neoliberal de exploração, quer das condições de vida humanas, como da exploração dos recursos naturais, que é completamente obsoleto, porque é baseado no extrativismo na relação a exploração da matéria-prima bruta, transformação dessa matéria-prima e colocar no espaço de especulação nos mercados financeiros, para que aqueles que nem o conservam, nem o produzem, acabam por ficar com a sua mais-valia e criar um conjunto de serviços que são prestados aos países detentores desses recursos para depois contrariarem dívidas, que é o nosso caso a nível da África Ocidental. Eu falei de petróleo, eu falei de cacau, mas posso dar exemplos muito interessantes. Alguém pode mostrar uma floresta de cacau na Suíça? Se existisse uma floresta de cacau na Suíça, aí podíamos aceitar que a Suíça, quando as pessoas veem a Suíça, veem como país de chocolate. Mas se a Suíça não tem chocolate, não tem cacau, como é que pode ser o país produtor de chocolate? Portanto, são esses paradoxos. Falei há um bocado do coltan, que é uma das reservas que a Guiné-Conakry tem. A Guiné-Conakry é o maior mercado de consumo do celular em África. Estima-se que por cada guineense de Conakry tem pelo menos 3 telefones por pessoa. Mas não há nenhuma indústria de produção e transformação do celular, por exemplo, na Guiné-Conakry. Acabam por comprar ao nível do mercado exterior. Então, essa lógica de dependência neocolonial, neoliberal, acaba por sugar aquilo que são as capacidades, as competências, a riqueza dos países que estão menos preparados ou têm menos possibilidades de blindarem a sua própria economia e ficam expostos a um mercado de especulação que é regulado a partir de serviços de dívida que condiciona toda a sua visão de desenvolvimento. Então, isso esteve na própria origem da formação desses Estados. Não se conseguiu avançar para um modelo de desenvolvimento que descolasse do modelo colonial, extrativista e, ao mesmo tempo, um modelo de especulação, de exploração das capacidades humanas. Isso levou ao esgotamento dos recursos. A maior parte dos vírus que nós estamos a ter nos últimos 30, 40 anos são vírus que derivaram da sobreexploração dos recursos naturais e que colocou a natureza no seu limite em termos de capacidade de resistência. A mesma coisa acontece com os humanos. Então, o que é que aqui é importante para compreender a nossa preocupação? Na África Ocidental, estima-se que a economia não formal acaba por ter um peso de cerca de 68% a 72% na economia. A economia não formal em África não é só o comércio, mas é sobretudo a produção da agricultura familiar camponesa. Sim? Cortou. Essa tua última fala cortou. Não estou a ouvir.
Sim. Eu estava só a apontar que quando nós estimamos que por volta de 68%, 72% da população inserida na atividade econômica é na economia não formal, então o modelo neoliberal de produção de economia através do mercado de especulação não é algo que conecta com o modelo econômico africano. Então, desse ponto de vista, o que é mais importante aqui? É dizer de que se nós continuarmos com o modelo de economia não formal, que não dá capacidade de proteção social, que não dá possibilidade de transformação local, não dá capacidade de criar um mecanismo de circulação de dinheiro através de bancos de fomento, dentro dessa capacidade de produção, transformação, consumo e criação, mas de uma dependência externa. Então, aí entramos a discutir o modelo neoliberal da economia e não o modelo da economia de vida. Quando isso acontece, e nos países do sul da América também é extremamente importante, a maior parte da economia está associada à economia da vida, à economia da proximidade, às feiras livres. Okay? E dentro dessas feiras livres encontramos dinâmicas de formalidade e informalidade a dialogar entre si. Essas pessoas pagam os serviços dos governos estaduais, municipais, regionais, de concelhias, que permitem que o seu negócio não seja um negócio marginal ou ilícito. Ou seja, dão contribuição ao Estado, mas não recebem nenhuma garantia de segurança e de proteção que uma banca, por exemplo, ou uma bolsa de valores ou uma multinacional tem. Por quê? Porque o modelo neoliberal acaba por, e isso aqui é muito, muito, muito importante, acaba por ir buscar não só o elemento da mais-valia, mas acaba por ir buscar o elemento de pauperização dessas pessoas para manterem ao nível meramente do consumo e de sobrevivência. Qual é o resultado? Hoje, que está tudo parado, nós estamos a ter quedas de petróleo abaixo de 50% do valor do mercado. Isso influencia a capacidade, por exemplo, da banca em dar créditos. Ora, se nós vamos discutir a funcionalidade da economia dentro da perspectiva de alimentar a economia pela economia, ou seja, de recapitalizar os bancos, recapitalizar as empresas, nós não estamos a colocar o investimento em criar condições de saúde para que as pessoas possam ter a capacidade de trabalho, criar condições sociais do ponto de vista educativo para que as pessoas possam ter instrução para gerirem as suas saúdes e as suas economias, os seus relacionamentos de afeto e de acompanhamento daquilo que é o elemento essencial. E aqui abro um parêntese, houve muitas mortes, por exemplo, das pessoas idosas em Itália, porque criou-se um desapego do ponto de vista afetivo. Muito cedo, as pessoas vão para a creche e muito cedo as pessoas vão para lares de terceira idade. Enquanto que no contexto africano, no contexto do Sul, a permanência da pessoa dentro do contexto familiar é muito mais prolongado. Então, sendo mais prolongado, o tratamento é muito mais digno, é um negócio. A partir do momento que a vida passa a ser um negócio, é um negócio que tem que estar dentro de um circuito para gerar capital. Esse capital, à volta de um grupo de atores que monopolizam a especulação, a vida perde valor. Daí que, se estivermos a discutir a questão econômica dentro do contexto de doença, da vida, de pandemia, nós estamos pura e simplesmente também a atribuir um valor econômico à própria vida. Quando nós atribuímos um valor econômico à vida, nós legitimamos a escravatura, legitimamos a expropriação e legitimamos a condição das pessoas viverem de forma saudável. É isso que tem que ser repudiado, é isso que tem que ser negado. E, ao mesmo tempo, no contexto brasileiro, não adianta estar a discutir aquilo que o Bolsonaro quer trazer enquanto pauta. As pessoas têm que discutir o que é que está em causa. O que está em causa é um modo de vida que coloca a pessoa humana no centro do universo, na sua relação com os espaços e recursos naturais e culturais, e, ao mesmo tempo, como é que isso produz condições de vida que não fica na sobrevivência, mas, sobretudo, que seja o ator do seu próprio destino. Portanto, é essa pauta que tem que ser tomada como elemento estruturante do debate, onde os outros elementos vêm à volta, sobretudo como tornar a economia mais limpa, como tornar os empregos mais sustentáveis, como criar um serviço de transformação que permita a articulação
entre a academia e a sociedade ao setor privado. O setor privado ser grupos de atores socialmente comprometidos e responsáveis e que favoreçam, de algum modo, um ambiente de igualdade social e também de justiça no acesso aos recursos, serviços e todos aqueles bens essenciais para a dignidade humana. Eu acho que exatamente isso que o Miguel falou agora é o centro, né? Essa disputa de uma concepção de Estado, dos deveres, uma disputa sobre valores, né? Eu acho que é isso que está colocado, porque quando tu agrega um valor econômico à vida, né, tu tem um olhar totalmente desumanizado, né, sobre o conjunto. E eu acho que é um pouco isso que está posto. Quando a gente vê governantes ao torno do mundo colocando que é natural que se escolham entre pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, para quem vai ter o direito a viver a partir do coronavírus, né? Quando a gente ouve governantes dizendo que é necessário que as empresas voltem a funcionar, porque não é possível, né, que um povo se estruture sem trabalho, né? A gente vê uma visão de um projeto liberal, né, do projeto ultraliberal, que é o que nós temos visto em ascensão em muitos países no último período, e que ele é completamente desconexo, né, com a realidade humana. Eu acho que é um pouco disso que está posto, né, nessa conjuntura, né? Nós temos alguns comentários aqui no Facebook, que eu vou dar uma Deixa lida só agora. fazer só um reparo aqui importante. E olhando para o contexto, por exemplo, tanto da África Ocidental como da América do Sul. Quando esses dirigentes estão a falar sobre a questão da economia, eles estão a trazer a sua agenda. E qual é a sua agenda? É o petróleo. Quem é que come petróleo? É a indústria armamentista, a indústria bélica, e o Brasil disponibiliza muito dinheiro para a indústria bélica. É a indústria das minas, ok? E que está associada à expropriação de terras. E, ao mesmo tempo, o elemento mais crítico é o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, onde temos um segmento minúsculo da população que tem acesso e controla a massa que produz. Portanto, quando nós estamos a falar sobre a economia, é muito importante afirmar que essa economia, esse modelo faliu. Não interessa mais voltar a esse modelo. E o próprio coronavírus mostra-nos até quando esse modelo não só é desumano, mas ao mesmo tempo cria nacionalismos populistas completamente obsoletos também, e cria ainda aquela ideia de superioridade de países, quando se vê o debate entre China e Estados Unidos, quem é que criou, quem é que não criou o vírus, quando se vê, por exemplo, o debate entre o Reino Unido a ver, por exemplo, com o Brasil, se as pessoas têm que voltar mais ao trabalho mais cedo do que estarem confinados, e ao mesmo tempo, perante uma ausência de políticas sociais que permitam manter as pessoas no confinamento com capacidade e dignidade para manterem a sua própria saúde. Ao ponto de termos uma corrida que é hoje em África muito nítida, fugimos da doença para fintar a fome, mas enfrentar o bastão da polícia. Por quê? Porque se por um lado mandam-nos para o confinamento, esse confinamento não é algo que possa durar mais de uma semana, porque nós não temos recursos de vida que nos permitam manter o confinamento, porque a vida se produz na rua, na economia real. E ao mesmo tempo que essa economia real pode nos dar alguma possibilidade de segurança social, econômica e afetiva, estamos a espancar nas ruas porque não temos que estar lá, e isso de algum modo retira a possibilidade de geração de renda e dá aos agentes de segurança um direito que nunca tiveram nem podem ter, porque devem estar ao serviço, como por exemplo Portugal está a fazer neste momento. As forças de segurança, as forças armadas construíram hospitais, estão a desinfetar as escolas, estão a apoiar os bairros da periferia. Isso é extremamente importante. Exemplo, a experiência da Angola, onde o recurso que era colocado às Forças Armadas está a ser
colocado agora para o combate à Covid, o apoio direto à família. Ou seja, em algum momento, nós temos de dizer que o que está a acontecer em termos dessas políticas é algo que devia ser norma, não exceção. A partir do momento que nós transformamos exceção em norma, aí a vida perde valor. Portanto, é essa dinâmica de dialética que nós temos que ter, mas ser levado no espaço público com números. E aqui é muito importante o papel das universidades. As universidades, os pesquisadores, os académicos, não têm que ficar só confinados ao espaço de produção teórica dentro das suas casas confinadas ou, de algum modo, nas bibliotecas universitárias. Tem que estar no terreno. Tem que fazer estudos, tem que fazer levantamentos. Há um trabalho extremamente interessante, por exemplo, no Ceará, na Unilab, onde um grupo de pesquisa está a fazer levantamento de mapeamento de quais são as necessidades de grupos, como, por exemplo, grupos culturais, estão a mapear essas necessidades desses atores, cuja a sua economia, a sua renda acabou por ficar completamente em causa, para perceber que tipo de respostas, em termos de políticas públicas, têm que acontecer. Portanto, de uma forma muito, muito objetiva, é necessário retirar o debate do ponto de vista economicista, neoliberal e neocolonial para colocar o debate do ponto de vista de modos de vida, de produção da economia e como é que essa economia está ao serviço da condição humana. Eu acho que sim, acho que concordo plenamente, mas ao mesmo tempo também essa crise ela nos evidencia as transformações das relações no mundo do trabalho, né? A gente chama aí de uberização das relações de trabalho e a gente percebe no momento de crise aguda como que nós vivemos a fragilidade disso. E também, então, portanto, também nos aguça a pensar a partir da crise qual é a condição dos trabalhadores do mundo hoje, né? E quais são suas relações. Isso que o Miguel falou ali dentro da sua fala, um trecho falando sobre a condição das pessoas e a dimensão da informalidade hoje, né, é algo bastante gritante, né? Aqui no Brasil, hoje, nós temos aí cerca de 11% da população, 11%, 12% da população desempregada, ou seja, são nossos índices de quem busca trabalho, mas se nós formos olhar o nível de desocupação, se nós formos olhar o nível das pessoas ainda que estão em trabalho informal, obviamente isso sobe absurdamente, seja pelas variadas formas de trabalho. Então, eu acho que também esse momento nos permite refletir acerca também dessas questões, né, do ponto de vista econômico, do debate da crise. Mas aqui também, Laura, é preciso também quebrar paradigmas, né? As nossas sociedades são sociedades de trabalho, não são sociedades de serviços. Aquilo que o modelo neoliberal coloca, e o taylorismo traz isso de uma forma muito primária, é exatamente essa perspectiva de estarmos não como seres pensantes, mas seres que reproduzem uma certa rotina, e aí o emprego formal, e ao mesmo tempo aquilo que o contexto pós-modernidade ocidental demonstra é o que é chamado de McDonaldização da vida, que somos todos descartáveis. Tem que se produzir rápido, consumir rápido, descartar para voltar a fazer novas produções. Tem que se inovar. Isso é um elemento que esgota os recursos. Isso é um elemento que esgota a criatividade. Então, dei a bocado exemplo do Senegal. Estava a dizer que 10% do PIB senegalês vem da sua diáspora. Não vem só para o consumo familiar. O principal mercado de Dakar, que movimenta quase que Bolsa de Valores de Joanesburgo, acaba por trazer um elemento importante de que a economia real, ela funciona de mão a mão, de bolso a bolso, permitindo com que se geram novas formas de renda, mas a partir do trabalho e não de serviços. Não é alguém que vem fazer uma prestação à distância, mas é alguém que tem proximidade, tem propriedade, tem identidade e dá aquilo que é a sua necessidade, mas não lhe cria uma necessidade que a priori não tem. Portanto, a diferença entre a economia dita informal é que ela trabalha sobre as necessidades. E a economia dita formal, neoliberal, ele cria as necessidades para que as pessoas passem a ser melhores consumidores. Isso não faz parte das nossas características. Então, a presença do coronavírus na África, nos países do Sul,
é uma possibilidade também, não só de diálogo, mas de reconversão das próprias formas de sociabilidade, de geração de renda e de trabalho. Porque quando nós estamos a falar de trabalho, é diferente, estamos a falar de serviço. E entre trabalho e serviço, a ponte é o emprego. As pessoas estão empregadas na economia não informal. E mesmo a economia formal vai buscar nas formas de informalidade para fugir às suas responsabilidades sociais, como, por exemplo, fugir ao fisco ou fingir a responsabilidade social, fazendo alguns dons, quando, na essência, os dons que fazem é uma forma de angariar clientes. Portanto, nós devemos de ser capazes de abandonar uma visão clientelista do próprio consumo, inclusive da forma de organização do trabalho. Hoje, esse vírus está-nos a mostrar que é possível, é necessário, uma organização do tempo do trabalho, do modelo trabalhista e, ao mesmo tempo, dos direitos dos trabalhadores à volta de uma produção de economia real. Essa economia que permite as pessoas não endividarem-se, como, por exemplo, se viu nos Estados Unidos da América, em 2008 e depois em 2018, com a crise do consumo da banca e do imobiliário. De um momento para o outro, as pessoas deixaram de ter capacidade de pagar o crédito. Agora, nós não precisamos de crédito ao consumo. Nós precisamos de crédito que permita gerar capacidade produtiva, autonomia de emprego e de renda e que dê garantias de serviço social, onde o Estado é o ator das políticas públicas, não um agente que abre a porta a empresas e a grupos de interesse para depois criarem a sua agenda, que muitas das vezes é essa agenda bélica, onde quem não está dentro desse contexto acaba por sofrer todos os males que vêm exatamente hoje daquilo que é a luta entre as grandes potências para controlarem todas as formas da vida e, consequentemente, da própria economia. Perfeito, perfeito. Vou aqui passar aqui para alguns comentários que chegaram enquanto nós estávamos aqui conversando. A querida Bimite Tomeca, um abraço, querida. Boa noite, meus cumprimentos. Calma aí que eu sou cegueta, né? Preciso colocar o meu óculos. Vamos lá. Boa noite, meus cumprimentos. Estou de acordo com o Miguel que a vida vale mais que a economia, mas também queria lembrar que nos nossos países, em África Ocidental, a economia não é o acúmulo de bens, mas sim o pão de cada dia para a maioria da população. Então, vamos seguindo com o confinamento total. Vamos seguindo com o confinamento total, vamos entrar numa grande crise que se traduz em fome, que acho uma doença tão grave como o coronavírus. A Bimite aí colocando os seus limites, digamos assim, com a política de supressão total, né? Tem a Mariana Félix, aqui do Brasil, de Pelotas, né? Acredito que tenha que se ter uma cobrança maior no âmbito internacional dos países desenvolvidos na superação da crise humanitária e econômica do coronavírus. O impacto que a quarentena e o isolamento social nos países periféricos não é o mesmo dos países desenvolvidos. A Anadi pergunta ao Miguel. Vê atualmente movimentos concretos em relação à mudança deste modelo neoliberal para um modelo que preveja uma máquina econômica e pública que respeite os direitos humanos e que não seja baseada na exploração do trabalho dos sobreviventes em prol dessa concentração de renda que vivemos hoje? Quais seriam as alternativas para a falência do sistema neoliberal? Eu acho que tem uma coisa que é importante nesse debate que nós estamos tendo, economia versus vida, e situações de trabalho, etc., é que a narrativa, digamos assim, dos liberais de que o coronavírus e a política de mitigação ela vai aprofundar uma crise econômica é uma tese que ela é verdadeira. Ela não é uma tese que é falsa. A questão é sobre quais opções políticas, né, nós vamos enfrentar essa pandemia e quais serão as políticas de Estado que nós teremos para atravessar esse período que nos deem a possibilidade de reconstruir economicamente as nossas pontes. Né? Eu acho que o que está em disputa hoje é sobre quais serão essas opções políticas do ponto de vista do papel do Estado. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que o fundamental num vírus que tu não tem vacina, nem tampouco terá tão brevemente, né?
que chega hoje na parte sul do mundo, em países que têm, grande maioria, fragilidade dos seus sistemas de saúde, né? Países que muitos já atravessavam profundas crises econômicas, né? Tu precisa de um conjunto de opções que lhes possibilitem, primeiro, né, garantir as vidas, e segundo, opções que permitam pontes para, a partir disso, poder reconstruir a economia. Tu não garante uma economia, né, sem as pessoas estarem vivas. E tampouco, né, as pessoas, políticas mais frouxas, na minha compreensão, de distanciamento social, de prevenção, elas vão garantir a economia, porque não há economia que se sustente sobre mortos, né? Então, eu acho que é uma falsa dicotomia essa que está posta, né? Há 25 anos atrás. Por quê? Porque não tem exportação, não tem importação de matérias-primas, mas porque não transformam os seus recursos locais, porque não geram emprego nos seus países. Vou dar um exemplo. A Guiné-Bissau, meu país, é o quarto maior exportador da castanha de caju bruta ao nível mundial. O que é que acontece? A Guiné-Bissau não tem nenhuma fábrica de transformação de castanha de caju. Mas a Guiné-Bissau manda para a Índia e para a China 98% da sua produção de caju. Cada barco que sai, vamos supor assim, estamos a supor de que pelo menos cerca de 800 pessoas de um agregado, de uma fábrica, de um agricultor familiar, estão a perder emprego na Guiné-Bissau. Sim. Miguel, nós tivemos um probleminha técnico aqui. Teu microfone em uma parte da tua fala estava desligado. Se tu puder recapitular só, o pessoal perdeu uma parte. Agora tá bom? Agora tá ligado. Eu estava a dizer que, estava a explicar como é que nós exportamos a riqueza, não transformamos, exportamos, mas também como é que nós exportamos o próprio emprego. Isso acontece, por exemplo, com a Guiné-Bissau, com castanha de caju, acontece com o petróleo na Nigéria, acontece com o cacau no Benin, acontece com o algodão em Burkina Faso. Vão todos para fora. Vai o emprego, vai a competência, vai o próprio recurso e vai a expertise. Então, o que é que está aqui em causa? A cobrança aqui é que os nossos dirigentes não só têm que ir discutir perdão da dívida, mas têm que criar a capacidade de transformação local, têm que criar, ao mesmo tempo, a possibilidade de mercados internos com livre circulação de pessoas, bens e capitais e mobilidade dos recursos, mas, ao mesmo tempo, isso tem que estar conecta ao próprio sistema educativo, para que o sistema educativo gere capacidades de pesquisa e, ao mesmo tempo, de emprego a nível local. Mas onde é que está a questão? A questão é que, quando as pessoas são mandadas para o confinamento, não há toda aquela tecnologia do Estado de suporte. Não tem acesso ao centro de saúde, não tem acesso à energia, não tem acesso à alimentação, não tem acesso àquilo que é a própria segurança. Então, onde é que estão esses recursos? Esses recursos estão confinados exatamente na mão daquelas pessoas que nos mandam para ir trabalhar enquanto estão confinados. Então, isso deve mudar. Essa forma de produção de desigualdade deve mudar. Na África Ocidental, quando tivemos os primeiros casos positivos do coronavírus, só 2 países dos 16 que fazem parte da União Econômica Comunitária,
Só 2 países que tinham uma resposta social, que era a Costa do Marfim e o Senegal. Mesmo a gigante Nigéria não tinha capacidade para tal. E neste momento, as discussões estão a ser feitas mais do ponto de vista financeiro, ao nível da banca, ao nível, por exemplo, de injeção das empresas, mas nós estamos a olhar para coisas muito mais práticas. Por exemplo, quais são as capacidades que os centros de saúde têm para internamento, isolamento, para triagem, se têm ventiladores, com técnicos formados para gerirem todo o processo de tubagem? Isso não existe. E qual é o elemento crítico disso? É que o próprio elemento mais vergonhoso é que, a partir do momento que as clínicas privadas conseguem ter melhor capacidade de resposta, isso é elemento global ao nível da África. Para a resposta ao coronavírus, há mais capacidade de resposta nas clínicas privadas do que nos hospitais públicos, do que nos centros de saúde. E, ao mesmo tempo, quem tem acesso à clínica é exatamente quem tem poder financeiro para pagar o serviço de saúde. A privatização do serviço de saúde em África acabou por favorecer também um mercado mais desumano, por exemplo, do negócio das vacinas e dos... Então, isso, de algum modo, retira a possibilidade do confinamento ser um confinamento capaz de ter toda a arquitetura de proteção, de assistência e depois de enfrentamento para o combate. Portanto, não é pelo facto das pessoas procurarem alimento que põe em causa a sua segurança. É exatamente a ausência desses serviços públicos por parte do Estado estarem completamente privatizados para grupos que fazem negócio com a saúde, é que coloquem em causa a própria segurança das pessoas. Agora, mudar isso. Há exemplos bastante interessantes. Por que é que a Costa do Marfim, neste momento, comprou toda a sua produção local para, no fim do período, por exemplo, da castanha de caju, para no fim do período de confinamento e abertura dos mercados internacionais, para depois colocar esse produto no mercado? Está a fazer exatamente aquilo que os Estados Unidos da América faz com a subvenção dos seus produtos de exportação. Os Estados Unidos da América compra toda a sua produção agroalimentar, os seus produtores não estão expostos aos riscos do mercado e fazem depois a venda em nome do Estado. É a mesma coisa que a União Europeia faz, por exemplo, com a política agrícola comum. Ele coloca os recursos, financia os agricultores familiares para que esses não tenham o risco de exposição ao mercado. Agora, qual dos nossos Estados faz esse tipo de investimento? Mas isso não significa também que, ao fazermos esse tipo de investimento, temos que fazer da mesma forma. Nós não temos que criar modelos protecionistas para ir conquistar mercados nos outros continentes. Nós temos que criar modelos que permitam, ao nível do nosso continente, da nossa região, criar infraestrutura, criar serviços, criar competências, criar mecanismos de distribuição que garantem o acesso equitativo aos recursos essenciais da vida. E isso passa, e vou recorrer ao exemplo aqui do meu país, de colocar o dinheiro na mão de quem produz, que são os agricultores familiares. Estão na fruticultura, estão na horticultura, estão na piscicultura, estão na silvicultura, estão na criação do gado, agro-silvo-pastoral, e ao mesmo tempo é disso que nós alimentamos. Então, quando essa produção tem uma subvenção do Estado, há um mercado de transformação e de colocação desses produtos ao nível de estruturas mais frágeis, como, por exemplo, pessoas de baixa renda, o sistema educativo, o sistema presidiário, as próprias forças armadas, acaba por criar um ambiente de mobilidade, de capacidade econômica, no qual, por exemplo, os jovens, e isso, o exemplo do Togo é muito interessante, os jovens no Togo estão neste momento a utilizar o Instagram e o WhatsApp para fazer transferências de conhecimento em línguas étnicas locais, permitindo com que os outros jovens que estão na transformação dos produtos coloquem esses produtos na mão daqueles que mais precisam e intermediando essa relação com as agências bancárias, pagando um serviço a partir do local. O que é que isso está a permitir? Está a permitir com que a tecnologia não sirva só para um quanto elemento de diversão, mas de prestação de serviço, sistemas de transferência de recursos financeiros
sem taxas de juros que os bancos produzem, acesso a recursos linguísticos na língua local que permita a compreensão do negócio e, ao mesmo tempo, fazer com que o negócio funcione a uma escala não de colonização de territórios, mas de economias que dependem desses próprios recursos. Portanto, são elementos fundamentais que só têm visibilidade quando estão associados a um conjunto de serviços, mas também a uma estrutura política que dê garantias de que esses negócios vão continuar. E é nisso que nós podemos ter a possibilidade de alguma reconversão. Fazer com que, em primeiro lugar, o sistema educativo tenha âncora no sistema econômico, o sistema econômico valorize o sistema produtivo biológico natural, sem manipulações, que coloque em causa a questão, por exemplo, dos genes, a questão, por exemplo, da biopirataria, a questão, por exemplo, de patentes, e, ao mesmo tempo, trazer isso de como é que essas competências, essas capacidades são absorvidas no interior do sistema educativo para produzir a compreensão de como é que as novas políticas públicas vão... Por exemplo, Madagascar, que foi buscar uma planta, a Artemisia, que é utilizada em toda a África para o combate à malária. Por quê? Porque os franceses estão, por um lado, a dizer de que a cloroquina é uma saída. Então, se essa planta tem as propriedades que a cloroquina vai buscar para ser depois transformada e já tem um uso eficaz, por que não utilizar? Por que temos que depender só do mercado francês na exportação de cloroquina para a África? A mesma coisa com as vacinas, por exemplo, francesas também. A mesma coisa com os equipamentos que vêm da China. Ou seja, hoje estamos completamente bloqueados, tanto na Europa, nos Estados Unidos da América e em África. Se a China não mandar ventilador, não temos ventilador. Se a China não mandar máscaras, não temos máscara. É exatamente esse modelo que tem que ser posto em causa, tem que ser superado a partir da produção tecnológica, baseado na capacidade e da adaptação daquilo que são os instrumentos que estão ao nosso alcance, para que esses estudos devolvam à sociedade aquilo que é seu conhecimento. Portanto, o desafio da superação do modelo neoliberal não é através do próprio modelo neoliberal, é o desafio da humanização, valorizando o conhecimento local, endógeno, valorizando a capacidade de criação de alternativos solidários e equitativos, valorizando a circulação de pessoas a partir do seu espaço afetivo e onde têm propriedade do seu território e criar lógicas de partilha que permitam uma comunicação entre iguais de pessoas, de tecnologias, de recursos, de saberes que geram um ecossistema mais favorável e que permita trocas mais igualitárias entre pessoas, espaços, territórios, nações e povos. Vou aproveitar aqui e ler alguns comentários também do Instagram. A gente está aqui fazendo Instagram, Facebook, então vamos nos dividir aqui. O primeiro aqui, na verdade, é uma sugestão do Mamadou Semassi. Isso? Falei, pronunciei certo? Ele sugeriu aqui um texto do Miguel, né, disponível, colocou aqui no nosso chat do Instagram aqui o site, no Boala, que é intitulado Morte Morrida ou Morte Vivida? Viver a morte, separação entre os vivos e os mortos ou início de uma nova vida. Sobre esse debate que nós estávamos fazendo mais anteriormente. Opa, deixa eu voltar aqui. Mais outros comentários que estão chegando no Instagram. A Sanca, aquela fala, fazer um prognóstico. Ele fala, fazer uma previsão sobre o impacto positivo do Covid-19 vai deixar socialmente, em termos de micro e macro curto prazo? Qual outra pergunta aqui que nós temos? O que são esses comentários assim, mais objetivos aqui do Instagram? Bom, deixa-me dizer que toda a dinâmica que gera morte e que gera privação não produz um impacto positivo. Portanto, não é o Covid que traz o impacto positivo, mas o efeito e impacto do Covid pode abrir novas oportunidades e podem também criar novas possibilidades de transformação. A primeira possibilidade de transformação que a Covid nos traz
é exatamente o combate ao populismo e à demagogia. Por quê? Porque nós votamos, nós elegemos, nós criamos até regimes dinásticos, de famílias que ficam 500 anos no poder, de regimes que continuam longos anos no poder, tanto a nível local como a nível nacional. E o Covid está nos mostrando que nós apostamos em pessoas, em estruturas que não correspondem àquilo que nem é a visão da independência e muito menos ficarmos sem o Instagram, né? Alô? Opa! Ficamos sem o Instagram. A gente caiu no Instagram, vamos voltar lá, calma aí que eu vou voltar aqui. A conexão do Instagram, acho que ela tem um tempo. Aí, como a gente fechou 1 hora, ela... Voltamos aqui, pessoal. Aí, voltou só tu entrar ali na minha página. Miguel, daí eu te chamo aqui. Ok. Opa! Caímos, mas já estamos aqui de volta, gente. Voltando. Opa! Mas que coisa, hein? Ele não tá me deixando te convidar de novo. Já pedi. Vamos fazer o contrário. Vamos fazer assim, tu entra ao vivo e eu entro, e aí tu me chama. Deixa eu entrar aqui no teu perfil. Ok. O celular parou. Alô? Oi? Calma aí que meu celular aqui não te achou ainda, não. A tua live. Estou agora? Agora sim, mas tu não está ao vivo ainda. Já entrei. Já estou ao vivo? Vamos esperar aparecer. Agora sim. Estou Ok. aqui. Aí é só tu ir naquela carinha que tem ali um a mais e me chamar. Já tá? Aí, Ok. agora sim. Ok. Deixa eu desligar para não dar a microfonia. Daí tu também acho que vai ter que desligar o teu fone. Isso. Agora foi. Ok. Acontece, né, pessoal? Peço desculpa. Mas eu estava a demonstrar que nós não podemos encarar o Covid como impacto positivo, mas o impacto do Covid abre oportunidades e possibilidades de mudança. E essas possibilidades de mudança é, sobretudo, na rejeição do populismo, no oportunismo político, dos modelos tradicionais da forma de organização, da democracia minimalista, e criar possibilidade de mobilização social que leva os Estados a criar instituições vocacionadas para a construção de alternativas sociais e de resposta às necessidades das pessoas. Isso é um elemento transversal para qualquer um dos países neste momento. Foi exatamente esse modelo que levou populistas no poder, tanto em países do norte como do sul, tanto à esquerda como à direita. Portanto, esse modelo hoje não faz sentido. Nós temos que ser capazes de desassociar completamente do modelo de especulação política, de populismo que desestruturou a vida e que gerou tensões, divisionismo e conflitos, não só internos, mas entre países e povos. A segunda dimensão é exatamente essa dimensão de como é que se monta um Estado estruturado para a prestação de serviço social. E aqui há uma triangulação importante: educação, saúde e segurança social. Portanto, essa triangulação
não deve vir depois da economia. Não, essa triangulação é logo a seguir, a partir do momento que há uma estruturação daquilo que são o papel das instituições democráticas, instituições políticas, descentralizadas, dinâmicas, de democracia participativa, e ao mesmo tempo como é que isso cria capacidades para que o povo esteja no centro da própria ação governativa e ao mesmo tempo como é que isso cria a maior potência de investimento no sistema educativo, no sistema de saúde e no sistema de proteção social. Para quê? Para que o próprio sistema educativo seja um elemento que sirva de influenciador da própria economia, de geração de inovação na forma como nós produzimos tecnologia, na forma como nós transformamos os bens e serviços e até no conhecimento e consciência sobre os sistemas de consumo. Para depois disso pensarmos de como estruturar a questão das liberdades, e aqui é fundamental, enquanto nós não termos, de algum modo, a liberdade de mobilidade, podemos fazer 500 viagens, não somos, de algum modo, cidadãos do mundo, porque continuamos a precisar de visto para entrar no Brasil, de visto para entrar em Portugal, de visto para entrar em Angola, quando devia haver uma livre mobilidade entre pessoas, espaços e recursos. E isso interpela-nos de uma certa possibilidade também que esta pandemia acaba por trazer, é que nós podíamos ter maior capacidade de mobilidade ao nível regional do que de mobilidade internacional. As elites econômicas e políticas africanas conhecem menos as suas realidades sociais, culturais e econômicas do que as realidades internacionais. Por quê? Porque não tiveram um compromisso de transformação das suas estruturas locais. Por exemplo, estava a dizer no outro dia, da cidade de Cacheu, que foi um porto de escravos aqui na Guiné-Bissau, para São Luís de Maranhão, que foi o principal receptor de homens escravizados, homens e mulheres escravizados para o Brasil. São 3 horas, ok? Em termos de ligação de voo. Mas para eu chegar lá, tenho que ir até o Marrocos ou até Portugal para depois descer para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos atores que têm essa mobilidade não conhecem a realidade dos seus países, não conhecem a sua região. Um senegalês que tem fronteira com a Guiné-Bissau, que é um empresário, não conhece a Guiné-Bissau, mas 80% do consumo de pescado do Senegal vem da Guiné-Bissau. Então, como é que cria capacidade de articulação e de compreensão entre os dois países? Mauritânia é neste momento, o principal país em termos de reserva de pesca da África Ocidental. Mas onde é que Mauritânia coloca os seus peixes? É na União Europeia, não é no mercado africano. Então, qual é o interesse que o africano da África Ocidental vai ter para conhecer, por exemplo, Mauritânia? Portanto, a questão da mobilidade é um elemento estruturante que permita com que os atores se conheçam, se conectem para criarem oportunidades também de partilha, de intercâmbio. E a mesma coisa, por exemplo, em relação à arte. Hoje, as músicas africanas, por exemplo, o Camarões, teve agora o falecido, o Mano de Bango, tem um dos estilos mais criativos, mesmo, por exemplo, a Costa do Marfim, que tem também o Decalé. Mas se quisermos comprar os livros sobre essas narrativas, se quisermos comprar as músicas, onde é que podemos encontrar? É em Paris. Portanto, a ausência de mobilidade de produtos, de produtores e de serviços culturais no interior da própria África e no contexto regional é um elemento que contribui para a maior pauperização da própria economia e de agentes mais criativos. Portanto, são esses agentes hoje que estão à margem da capacidade econômica de enfrentar o vírus. Portanto, são essas pessoas que hoje não estão a ser beneficiários dessas políticas públicas de recapitalização das empresas. Os nossos países estão a cometer um erro tremendo de recapitalizar a banca, que até agora serviu multinacionais, que até agora serviu empresas que não têm compromisso com a transformação da produção local, do desenvolvimento do capital humano e, ao mesmo tempo, de criação de serviços públicos que favoreça uma maior resposta a uma situação, por exemplo, de pandemia como essa. Agora, onde é que fica o elemento mais crítico e hipócrita? O elemento mais crítico e hipócrita é que o número de mortes que nós estamos a ter neste momento a nível da África Ocidental
de todos os países, ainda não chegou ao número de mortes que nós tivemos há 2 anos, há 3 anos, com o vírus de ébola, só em 3 países, Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. Então, onde é que estavam esses benfeitores? Onde é que estavam esses bancos? Onde é que estavam esses dirigentes para pensar num sistema de calibragem do Serviço Nacional de Saúde, de proteção social, da capacidade de transformação econômica e de criação de um ambiente mais limpo que permita com que hoje se fala em situações tão vergonhosas como, por exemplo, a teleaula ou por exemplo, aulas à distância, quando as pessoas nem têm energia em casa, nem têm a capacidade econômica para comprar um computador, nem os professores sabem utilizar o computador, nem há penetração de internet. Quer dizer, há um conjunto de obstáculos que estão a ser discutidos a partir da perspectiva do Norte ocidental, que põe em xeque o sistema público que até hoje nós deixamos de ter. Então, a oportunidade que existe com o Covid é que hoje não só nós sabemos disso, mas o mundo todo passa a saber dessa vergonha que nós estamos a enfrentar. Mas para além de vergonha, de choque, nós temos que ser capazes de ser proponentes, não só para delegar os atores políticos dentro da democracia representativa para aplicarem essas fórmulas, mas sermos nós proponentes e atores dessa própria transformação. Porque foram exatamente esses atores que criaram esses problemas, então não estão em condições de liderar uma nova agenda de transformação da África. Portanto, é ilusório pensar que quem não criou essas políticas, ou as estruturas que não criaram essas políticas, de um momento para o outro vão ter um clique para fazer isso, quando isso não está dentro nem da sua visão, nem da sua capacidade, nem da sua competência, nem da sua ideologia, nem do seu próprio compromisso. Perfeito, Miguel, perfeito. Pessoal, nós estamos já chegando aqui ao fim do nosso papo aqui, que foi uma aula. Eu nem tinha visto o tempo rolar, até caiu o Instagram. Quando o Instagram caiu, que eu percebi que nós já tínhamos ultrapassado 1 hora nesse bate-papo aqui. Queria dizer, Miguel, foi um prazer te receber. Eu aqui fiquei mais como ouvinte, inclusive, provocando um pouco, porque acho assim que tu conseguiu transmitir, digamos assim, um panorama muito importante, especialmente, inclusive, para ir ajudando a nós conseguirmos ter um desenho geral do nosso giro que nós temos feito, compreendendo questões que também são muito estruturantes, digamos assim, de uma leitura do momento histórico que nós vivemos no mundo, né? Tanto dos aspectos da estrutura social, enfim, da construção socioeconômica das nossas regiões. Queria agradecer muito a tua presença aqui, dizer que nós continuamos em contato, né? Vamos ter ainda mais algumas conversas agora na sexta-feira. Eu peço só para pontuar só um elemento que é importante para despedir. Bom, em nota de rodapé, eu agradeço imenso a todas as pessoas que assistiram, tanto pelo Instagram como pela vossa página no Facebook, e permitir também esse debate de uma forma muito mais orientada. O grande desafio que nós temos neste momento a nível do continente africano é a questão da discussão da perdão da dívida, a dívida externa. E está-se a discutir bastante porque a FMI e o Banco Mundial não perdoaram, eles fizeram um alívio de dívida. O que significa o alívio de dívida? Os países que têm dívida vão deixar de pagar serviços de dívida, o dívida continua lá, mas aquele esforço de pagamento de serviços de dívida vai deixar de existir durante 6 meses e esse montante vai ser relocado para apoio de emergência. Isso é um paliativo, é para continuarmos na quarentena. A questão fundamental é que, neste momento, todos os africanos, inclusive a diáspora, têm que estar vocacionados para uma luta de supressão total para acabar com essa história de serviço de dívida. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a suspensão de pagamento de taxas com o serviço de dívida terá que permitir, de uma forma imediata, nos próximos 2 meses, uma injeção de capital estruturante para a refundação do sistema de saúde em África, para que os hospitais tenham capacidade não só de internamento, mas de fazer análise, testes rápidos, de 3, 4 horas, e ao mesmo tempo capacidade de despistagem, mas de socorro, de assistência
com todos os equipamentos, serviços e competências necessários. Mas, a médio prazo, o elemento fundamental que nós vamos ter que assumir é como pegar no fim desse modelo de dívida para fazer um investimento na transformação política, aí a questão da educação e econômica em termos da capacidade produtiva. E aí teremos possibilidades de reestruturar uma nova forma. Estamos em África. Se nós não conseguirmos ter capacidade, não só negocial, mas de imposição, quer dos nossos dirigentes africanos, como do Clube de Paris e do Clube de Londres, para que a FMI e o Banco Mundial deixem de ser agentes reguladores de modelo de desenvolvimento em África, vai passar esta epidemia, vai passar, mas no ano a seguir vamos ter uma outra epidemia. E quando chegamos a essa epidemia, as mesmas questões, os mesmos problemas vão continuar a emergir. Daí que é fundamental assumirmos que estamos perante uma oportunidade, um momento de transformação estrutural de África, das diásporas africanas, dos povos do Sul, para serem donos do seu próprio modelo de desenvolvimento. Muito obrigado, Laura. Não, perfeito, exatamente, né? A dívida externa é uma draga, acho que bem mais que ele colocou aqui, é uma chaga que drena nossos recursos e irriga os bolsos rentistas, né? Eu acho que é fundamental essa fala final que o Miguel fez. Gente, nós temos várias lives ainda nos próximos dias, onde nós vamos estar fazendo um giro mais aprofundado também em outros países. Na sexta-feira agora, dia 24, às 5 da tarde, nós vamos ter aqui a Eneli Panga, ativista social, e a Denise Namburetti, ativista social especialista em comunicação para a saúde de Moçambique. Vão estar aqui fazendo uma conversa conosco. Nós já tivemos vários debates bacanas aqui. Falamos uma questão que nós nem abordamos hoje aqui, porque abordamos também tantas coisas, mas sobre a questão das testagens humanas, né, feitas em território africano, né? Enfim, em vários momentos aqui nós abordamos também as questões estruturais do racismo e econômicas aí em África e em América Latina, né? Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez o Miguel, nossa live esperada, que nós bombamos no Instagram e no Facebook, que muita gente nos assistindo hoje, né? Muita gente estava ansiosa para poder te ouvir, para poder se nutrir da tua leitura hoje do mundo, mas também especialmente de África, né? E eu queria imensamente agradecer o tempo que tu nos disponibilizou aqui, mais do que isso, a aula que nós tivemos, né? Ter usado... Um enorme. E continua com esse debate. E quero só dizer às pessoas, eu não sou professor, eu sou só um Miguel, e é dentro desse quadro, a partir da minha experiência enquanto pessoa e depois como estudioso e profissional, é que tenho tido essa possibilidade de mobilidade por África, mas também pelo Sul global, para fazer esse diálogo. Mas não sou professor, e peço às pessoas para me chamarem sempre de Miguel. Não, mas a gente poder usar das ferramentas de comunicação em massa para a gente poder divulgar um pouco mais da nossa pesquisa, que é contra-hegemônica, eu acho que é fundamental, assim, né? E a gente poder fazer esse trânsito, né, da África para o Brasil, e de poder trocar, né? Tem aqui, eu vi o pessoal cumprimentando aqui e nos assistindo de vários países, né? Então, além dos nossos países, de Guiné e do Brasil. Então, assim, conseguimos fazer uma troca muito rica essa noite. Eu queria agradecer imensamente ao público a quem nos acompanhou e convidar aqui a seguir nos acompanhando, seguir acompanhando as redes do Miguel, também alguém extremamente ativo. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, Miguel. Um prazer. E vamos continuar nessa. Temos que vencer essa. Até mais.